Hello, Madali do futuro. Eu espero que esteja tudo bem contigo. É assim, eu decidi parar aqui para gravar este vídeo, mas eu não tenho noção da dimensão deste vídeo. Não sei se vai ser curto, se vai ser longo, mas eu espero que seja um vídeo essencial em que eu não dê muitas voltas para dizer aquilo que eu quero dizer. E eu vou começar o vídeo dizendo o seguinte: nem todo mundo que te elogia está feliz com as tuas conquistas. Ok. E eu digo isso por causa de uma experiência que eu tive hoje. Eu vou falar neste vídeo de alguns pontos que eu selecionei aqui. E os pontos têm um relacionamento entre si, ou melhor, conectam-se entre si naturalmente. E nem todos os pontos são aqueles que eu vou conseguir desenvolver. Então, se calhar vou mencionar um ponto e é isso. Não teria o que dizer sobre o mesmo. Mas, ok, comecemos por isso. Nem todo mundo que te elogia está feliz com as tuas conquistas. Hoje de manhã eu entrei no elevador, né, do prédio, naturalmente, e voltei para casa porque eu, como saio com auriculares, e os auriculares são wireless, não tem fio. É normal eu deixar o telefone em casa, eu sair, mas não parar de ouvir. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei no elevador, os auriculares continuaram a tocar até que a porta fechou e começaram a falhar. Foi quando eu percebi que, calma aí, tu esqueceste o telefone em casa. Então, o elevador desceu, eu tive de subir. Só que ao subir, não fui eu quem colocou, quem chamou o elevador. Alguém havia chamado num andar acima. Só que eu só fui perceber quando ele passou do meu andar e foi abrir nesse tal andar. Nisso que, ao abrir a porta do elevador, desculpa, menti. Eu passei de casa, levei o celular porque a minha prima já estava à espera de mim porque percebeu que eu esqueci. Então a porta abriu, eu só recebi o celular, só que o elevador subiu, né? Continuou. Então foi quando vi, entraram alguns vizinhos e logo de cara era um casal. Um deles comentou, tipo, estamos a conseguir ver os resultados, né? Referia-se ao meu porte físico, porque eu treino, segredo, tu treinas, Madali, e tipo, os resultados são esses, né? Tipo, eu consegui perder peso, eu estou mais magro, naturalmente, né? Tipo, Então comentou que já consegue ver os resultados, né, do meu esforço e sacrifício, porque ela via-me a fazer ginástica e tudo mais. Bom, nota, pode ser uma interpretação errônea minha desse cenário, mas a lição vai ficar. Espero que seja errônea. Nisso que ela depois perguntou, tipo, ei, mas ainda continuas a treinar aqui mesmo na varanda? Eu, sim, continuo a treinar. Ela, ei, nice, estamos a ver os resultados. Então ficamos a falar aí um pouquinho sobre essa ideia de eu treinar e conseguir ver os resultados de forma curta. No meio disso, tipo, eu até fiz uma brincadeira, tipo, agora o problema é outro, né? Quando eu visto as minhas roupas, vejo que elas já não me servem. Ou seja, antes eu era gordinho, agora sou mais magro, sou fitness. E as roupas já não me servem. Criei um outro problema. Esse problema é fácil de resolver. Depois perguntou, tipo, mas ainda treinas aqui mesmo? Eu disse sim, tipo, mas a ideia, o segredo não é bem isso. O segredo é fazer o simples de forma frequente, né? Então o que eu faço? Eu contei. Eu, ao invés de só treinar aqui, eu saio, vou dar uma volta na Vladimir Lenin, ou seja, dou volta a uns 5 quarteirões e volto. Tipo, isso parece pouco, mas se for já ver no longo do prazo, ou melhor, a longo prazo, tu vais ter aquilo que chamam de compound effect, né? Que é o efeito acumulado. O que parece pouco hoje, no longo do tempo, dá-te resultados bons. E o resultado está aqui. Naturalmente que tem alimentação e tudo mais, mas não cheguei a comentar sobre isso. Nisso que, tipo, eu comecei a perceber um semblante de estranho. Não de estranho, um semblante estranho. Como se não estivesse feliz com aquele meu resultado. E, tipo, até parecia que o que eu estava a falar era desinteressante. Podia ser desinteressante, mas, tipo, eu só estou a falar ou melhor, só estou a alimentar uma conversa que você mesmo iniciou. Então não faz sentido você fazer um semblante como se não estivesse feliz com a minha conquista.
Eu fiquei tipo, ok, será que falei demais? Tipo, de certa forma isso acaba afetando a ti, porque você abriu o teu coração e depois a pessoa não valorizou. É como se alguém pergunta se tu estás bem e tu dizes não, não estou bem, e a pessoa simplesmente diz, cool, nice, é contigo. Estás a ver? Tipo, aquilo machuca. Eu, por acaso, aprendi que se tu pergunta, aliás, se tu não queres saber realmente como a pessoa está e não queres conversar com ela caso ela diga que não está bem, é melhor não perguntar. Sauda, boa tarde, bom dia. Mas se tu perguntas, está tudo bem? Tens que estar preparado para ouvir um não e o porquê de não estar bem. Porque se tu dizes não e não perguntas porquê, a pessoa pode ficar mais machucada ainda, porque se calhar ela só queria conversar. Now I was like, ok, tu me incentivaste a iniciar essa conversa e depois mostras um semblante estranho e não queres desenvolver, enquanto ainda temos andares até lá embaixo por descer. É, I was like, cala a boca, vida que segue, don't matter. Mas ficou essa lição e fiquei com essa sensação de que não estavam mesmo felizes com o meu resultado. Mas eu, graças a Deus, tenho uma ideia do porquê isso acontece. Eu consigo fazer como se diz, essa conclusão, consigo pensar ou achar que sei porque que isso acontece, por simplesmente devido à insistência na questão, mas treinas aqui, tipo aqui mesmo, você conseguiu ter esses resultados. E o que eu desconfio que seja? Muito simples. Quando as pessoas te veem a ter resultados de forma simples, elas lembram daquilo que elas deixaram de fazer porque não acreditaram que seria algo que dá resultados. Ou seja, ver o meu sucesso lembrou a eles ou a ela que se ela tivesse continuado a fazer o simples, ela ia ter os resultados bons. Então eu sou uma espécie de lembrete daquilo que ela não fez e por isso não tem os resultados que gostaria de ter. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Por isso que eu comecei dizendo, nem toda pessoa que te elogia está feliz com as tuas conquistas. Porque às vezes as tuas conquistas lembram aos outros do trabalho que elas não fizeram. E eu sei disso, digo isso, porque eu sei que ela treinava também, não sei se ainda treina. Yeah. Como eu disse, eu espero que seja uma análise errônea, caso tu estejas a ver este vídeo, minha querida vizinha. Só para saber, né? Yeah. Isso aqui também tenho que cortar. Parar de se importar muito com a opinião dos outros, mas como não me fez nenhum mal, o meu perdão, caso seja uma interpretação errônea, fica aí. Então, junto disso, eu decidi anexar a este vídeo alguns outros pontos. O primeiro ponto foi esse: nem todo mundo que te elogia está feliz com as tuas conquistas, porque simplesmente as tuas conquistas muitas das vezes lembram a eles do trabalho que eles não fizeram e por isso lhes lembra dos resultados. Aliás, lhes lembra que a razão pela qual eles não têm os resultados que gostariam de ter foi exatamente a falta de disciplina e o fato deles não terem feito o trabalho que devia ser feito. Então, o próximo ponto é hábito de contar nossas coisas, nossos planos, nossos projetos, só para manter uma conversa. Então, este ponto conecta-se com o primeiro ponto. Ou seja, eu contei os meus planos, contei os meus projetos, contei como eu alcanço os meus resultados, só para manter aquela conversa, né? Nós fazemos muito isso porque eu percebi que as pessoas abrem mão da sua privacidade pura e simplesmente para manter conversa. Pura e simplesmente para manter conversa. Então, tenho que evitar fazer isso, contar como eu alcancei as coisas. Tipo, people don't care. Muitas das vezes as pessoas não querem saber dessas coisas e tu gastas energia para externalizar essas coisas e no final das contas, eles simplesmente pegam aquilo, entra daqui, passa daqui e não fazem nada. Ok? Então, mais vale tu contares para pessoas específicas que realmente têm interesse em ouvir as tuas coisas do que contares para qualquer um. E o terceiro ponto conecta-se com esse, né? Não ser prolixo nas conversas. Prolixidade, se não me engano, prolixidade, acho que é isso, né? É o ato de falarmos demais. Yeah. Muitas das vezes nós somos prolixos e damos informações que nem eram necessárias.
Tipo, ali me perguntaram se eu ainda gimo. Eu disse sim, ainda gimo. Gimo aqui mesmo. E depois comecei já a dar dicas, mas não, eu vou para lá, eu faço isso, porque é compound effect. Quem te perguntou? Quem te perguntou? Prolixidade. Então, às vezes, nós temos de simplesmente calar. Tipo, vamos ficar todos os dias andar a descer estranhamente aqui no elevador a nos olhar. Sim, fica. Melhor do que seres prolixo e dar informações que não são necessárias. Então, isso podemos aplicar em diversas áreas da nossa vida. Não dar informações que não nos foram perguntadas. Mas vale ficarmos calados e não sermos aqueles que falam demais. A seguir esse é o último ponto que eu digo, saber identificar quando uma pessoa não bate com a nossa energia. Isto aqui não tem muito a ver com o evento de hoje. Esqueci de dizer a data. Madali. Hoje é dia 24 de junho de 2025. Agora são acessivelmente 23h42. Como assim esqueci de dizer data? Fato curioso. Eu acredito muito na ideia de nós criarmos o nosso futuro. Ou seja, o nosso dia a dia é o escrever de uma história que nós vamos contar amanhã. Então, como eu sei que eu vou utilizar essas histórias que eu vou contar, ou melhor, que eu estou a criar, eu gosto de registrar com datas, inclusive horários, que é para eu saber me localizar. Tipo, ficar tipo, isso aqui aconteceu em 2024. E eu tenho essa sensação sempre que eu abro as minhas notas e vejo ali datas. Eu fico tipo, eu escrevi há muito tempo isso aqui. Eu fico tipo, nos times tu já pensavas assim. Muito interessante. Então é por isso que escrever as cenas com datas e hora. Eu faço isso tipo antes, pelo menos em 2019. Até 2019. Eu já fazia isso. Você é Madali, você é especial. Mas ok, continuando. Saber identificar quando uma pessoa não bate com a tua energia. Isto foi uma experiência, uma conclusão que eu cheguei mais uma vez ontem. Porque alguém veio conversar comigo aqui no escritório. Sim, eu estou aqui no escritório da DGD Fácil. Temos uma sala aqui. Como é que eu posso fazer para vos mostrar? Ou melhor, para te mostrar melhor Madali do futuro. E sim, as minhas cábulas estão aqui, neste lindo iPad. Ok. Alguém veio conversar comigo. E eu sentia que aquela conversa não fluía. A conversa simplesmente não fluía. Há pessoas que quando tu conversas com elas, vocês parece que os vossos cérebros se entrelaçam. O que ela fala bate com aquilo com que tu, entre aspas, gostas de ouvir, o que tu entendes. Quando tu falas, ela também entende. Não necessariamente vocês estão a falar o que os outros querem ouvir, mas os assuntos que um e o outro traz à mesa são assuntos que vocês conseguem desenvolver. Aí tu consegues perceber que as nossas energias batem, as nossas ideias batem. Quando as ideias são divergentes, não é que vocês ficam zangados, vocês conseguem resolver os vossos conflitos porque vocês estão interessados em ter uma conversa saudável. E isso, por vezes, são pessoas que não sabem conversar mesmo. Principalmente quando tu és daquelas que... tu sabes que em interações humanas, um tem que ceder. Quando a tua natureza é ceder, tu esperas que o outro também ceda, no sentido de, eu não vou falar aquilo que eu quero. Eu vou falar aquilo que tu queres. E tu tens que saber que não é sobre falarmos somente daquilo que eu quero, ou nesse caso tu, né? Mas temos que falar daquilo que o outro quer. Então, quando os dois têm essa mentalidade, quando um traz um assunto que é um assunto nice, no sentido de não ser fofocas, essas coisas degenerativas. Então, tu sabes que esse trouxe um assunto, nós vamos falar disso. E o outro fica à espera de tu também trazeres um assunto para ele também contribuir e falar disso. Então, quando duas pessoas que têm essa dinâmica de conversa se encontram, a conversa fica fluida. Mas existem pessoas que nada. Você quando conversa com elas sente como se estivesse a gastar energia. Tipo, você nem está a ser 100% você. Você às vezes quer, sente que tem que agradar aquela pessoa. Não bate, a energia não bate. E uma das consequências de você ter ou nutrir esse tipo de conversas ou manter-se muito frequentemente com essas pessoas é que no final delas você fica esgotado. Você percebe que
depois dessa conversa aqui eu tô cansado, minha mente está... Eu quero descansar. Ou simplesmente sentes um remorso, como se tivesse falado algo errado, como se não tivesse sido suficientemente bom conversador. Mas tu te sentes estranho. Yeah, isso acontece simplesmente porque a energia ou a dinâmica de conversa daquela pessoa não bate com a tua. Às vezes é só um dia, tipo, mesmo com pessoas que você tem conversas nice, você sente-se esgotado. Sim, mas quando é frequente, oh, tens que saber ver, nada, esse tipo de pessoa aqui, melhor não manter na minha vida. E isso acontece com uma certa frequência. Tipo, muitas das vezes nós conversamos com pessoas que nós sabemos que estilo de vida dessa pessoa não bate com o meu, as aspirações, ambições dessa pessoa não vão de acordo com as minhas. O que essa pessoa acredita que é o certo, que acredita que é o que vai fazer com que ele cresça na vida, não vai de acordo com aquilo que eu acredito. E ignorar esses fatores é que nos faz envolver-se em conversas que sugam nossa energia. Porque se eu acredito que, um exemplo, eu digo por exemplo, se eu acredito que, depois digo que é um exemplo. Se eu acredito que empreendedorismo é a forma, mano, de nós ganharmos a vida, e eu ir conversar com alguém que, bro, esse defende que emprego mesmo é a forma de ganhar a vida, provavelmente nós vamos ter conflitos ao longo da nossa conversa. Principalmente se não tivermos aquela questão de saber entender o outro, né? O que é difícil nos dias atuais. Olha, sempre foi difícil. Então, consegues imaginar, Madali do futuro, estar a conversar com alguém que é muito quadrado e você é alguém com mente aberta, mas naturalmente também queres defender aquilo que acreditas que é certo. Então, vocês dois vão querer defender os vossos lados. Tu até podes concordar com o outro só para concordar no sentido de querer lhe persuadir de forma eufêmica a ver o teu ponto de vista. Tu podes fazer isso, mas vai sentir que vais gastar muita energia. Tipo, isso pesa depois. Então é basicamente isso, saber identificar as pessoas que não batem com a tua energia ou que te drenam energia e colocar de lado sempre que possível. Ou quando identificares que esta pessoa aqui tem cabeça dura ou a forma de ser, ver o mundo não bate com a tua, simplesmente não gaste energia tentando convencer essa pessoa ou querendo contribuir. Aplique boas práticas de comunicação. Simplesmente incentive a pessoa a falar. Sim, por acaso foi essa a conclusão que eu cheguei. Simplesmente incentive a pessoa a falar, faça com que a maior parte da conversa seja preenchida com a pessoa falando. Assim você reserva ou preserva a sua energia. Esse vídeo já ficou longo, uns 17 minutos, que eu vou gostar de ouvir para ver. É o que eu pensava. Então, Madalena do futuro, resumindo, nem todo mundo que te elogia está feliz com as tuas conquistas. Temos o hábito de contar nossas coisas desnecessariamente. Não nos perguntaram, você já está lá a contar as tuas coisas, teus planos, teus projetos. Terceiro ponto, não ser prolixo. Nas conversas, fale de forma essencial. Não é andar a falar coisas que não te perguntaram, dar informações que não eram necessárias. Às vezes, contas coisas que nem devias contar simplesmente por ser prolixo. Então, falar sempre de forma essencial. Por último, saber identificar quando uma pessoa não bate com a tua energia. Quando os papos não fluem e ficas esgotado ou com sensação ruim no final da conversa. Então, Madali, embate do futuro. Hoje é o dia 24 de junho de 2025 e são acessivelmente 13 horas e 50 minutos. Tchau!